E aí, pessoal, como vocês estão? Olha só, vocês estão me perguntando demais, professor, como que faz, e se eu quiser tentar esse concurso, aquele, como que eu faço com TI, e como que eu priorizo, e como que eu organizo. Então, eu resolvi trazer um vídeo para vocês, fazendo um raio-x da matéria de TI, da ementa de TI, nesses vários editais que não tem fim, né? Que pare, pelo amor de Deus, dê um tempo pra gente respirar, chega de edital, né? A gente pede, 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 e quando vem tudo de uma vez. Então, olha só, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma divisão lógica, tá? Para que ajude a organizar essas matérias de TI na cabecinha suas. Eu sei que a maioria não é de TI, tá tudo certo, tem muita coisa esquisita, as palavras estranhas que ninguém faz a menor ideia do que seja. Então a minha ideia aqui é tentar esclarecer, trazer um pouco de luz para vocês, para trazer tranquilidade e também para ajudar vocês na tomada de decisão, para que vocês possam tomar uma decisão mais assertiva, né? E que traga mais resultado para vocês. Então, antes de mais nada, para quem não conhece, eu sou professor do Domini TI, que é essa plataforma aqui, cheia de curso para você que é da área fiscal, da área de controle, você que nunca viu TI na vida. Esse curso aqui é feito para você, com linguajar muito acessível, né? Então você adquire o curso, vou deixar o link aqui embaixo, e você vai vir aqui no Guia e Mapeamento de Editais, e você vai pegar aqui, ó. Se você está em pré-edital, você vai ver aqui o pré-edital, se você está em MT, em RN, enfim, a depender do seu concurso foco, vai ter aqui o mapeamento e eu vou te falar exatamente o que estudar, a estratégia de estudo e por aí vai. Então, se você anda quebrando a cabeça com TI, está inseguro, não consegue aprender, você pode ter certeza absoluta que TI vai ser um diferencial, uma arma estratégica na sua preparação, se você se tornar meu aluno. Vou deixar o link do curso aqui embaixo, mas vamos ao que interessa. Olha só, aqui. Pessoal, o que que eu fiz aqui? Eu separei a ementa de cada um dos editais, tá? E aí eu fui colocando aqueles macrotemas que têm correlação. Eventualmente, vai ter muitos macrotemas, ou seja, tópicos mais gerais, que se tem uma interseção entre vários editais, e um edital vai pegar esse macrotema e vai ir um pouquinho mais a fundo, entende? Então, à medida que você estuda para um, naturalmente você vai estudar para o outro. Só que pode acontecer que esse outro depois vai ter que aprofundar um pouquinho mais. Então, aqui eu quero trazer essa visão para vocês. Eu coloquei aqui, ó, da esquerda para a direita, os editais estão mais próximos. Então, primeiro vai vir ali Cefaz São Paulo, depois Mato Grosso, depois RN, depois Pará e depois Goiás. Então, tá essa organização. E aqui tem outra informação. Tá vendo? Lá embaixo tem uma legenda, tá? Mas eu vou explicar aqui. Tá vendo esse aqui com fundo verde mais escuro? Quer dizer que aqui é a forma que trouxe o edital está trazendo a matéria de uma forma maior, mais geral. Então, o escuro está dizendo que ele é mais pesado, tem uma ementa mais pesada nesse tópico do que esse tópico aqui que está em azul, em verde claro, tá? Vamos na prática aqui que vocês vão entender. Olha só, banco de dados relacional é o primeiro tema que eu quero que vocês prestem atenção. Banco de dados relacional, pessoal, vocês vão ter que estudar para a Cefaz São Paulo. Na verdade, vocês vão ter que estudar para todos. Então, essa é uma primeira temática que é comum para todos os concursos. Mas qual a diferença? No Cefaz Mato Grosso, ele é mais curto. Tá vendo que eu coloquei de verde claro? Verde claro quer dizer que ele está dentro desse aqui que está de verde escuro. Então, o que quer dizer aqui? Ó? Se você estudou banco de dados relacional para a Cefaz São Paulo, automaticamente você cobriu o que está na Cefaz Mato Grosso. Ponto. É isso que eu quero dizer. Tá? Se você estudou para a Cefaz São Paulo, naturalmente você estudou para Cefaz Mato Grosso. E aqui, ó, vocês percebem que Cefaz Goiás está ainda mais escuro. Por quê? Porque isso aqui engloba todos os outros. Então eu quero dizer com isso, ó, vamos supor que você fala assim, professor, eu quero fazer Cefaz Goiás, mas também eu quero fazer, desculpa, eu quero fazer Cefaz São Paulo, mas eu também quero fazer Cefaz Goiás, porque vai ter um tempo ali entre as provas, eu quero fazer isso, dá tempo. Então beleza, o que você pode fazer? Você vai estudar banco de dados para Cefaz São Paulo, lá no meu curso tem um mapeamento exatamente do que estudar, mas porém, quando você chegar em Cefaz Goiás, você vai ter que ir um pouquinho além, você vai ter que ir um pouco mais profundo, por isso que aqui está verde escuro, porque essa parte de banco de dados relacional é maior, são mais matérias do que Cefaz São Paulo. Então olha só, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Aqui tá vendo mais clarinho? Quer dizer que Cefaz Mato Grosso é o conceito, é o conteúdo de banco de dados relacional com menor escopo. Esses aqui mais escuros têm maior escopo. Então, se você estudou para Cefaz São Paulo, naturalmente você estudou para Cefaz Mato Grosso, tá? Tranquilamente.
E também, naturalmente, você estudou para Cefaz RN e Cefaz PA. Por que que Cefaz RN e Cefaz PA estão com fundo branco? O texto está com fundo branco. Porque são temáticas que não vieram explícitas no edital. Mas faz sentido você estudar. Porque, por exemplo, por que que faz sentido você estudar? Tá vendo aqui nessa matéria aqui, ó, que ele tá falando de SQL? Tá vendo que ele fala aqui, ó, chaves primárias, chaves estrangeiras, tabelas, joins. Pessoal, isso aqui você tem que aprender em banco de dados relacional. Você vai ter que aprender isso aqui, ó, nas primeiras matérias de banco de dados relacional. Modelagem conceitual, modelagem lógica. Então, de forma implícita, você tem que estudar banco de dados relacional. O mesmo para você fazer RN. De forma implícita, você vai ter que estudar banco de dados relacional. Então, qual que é a ideia? Se você estudou aqui, ó, Cefaz PA, Cefaz RN, Cefaz São Paulo, naturalmente você já está cobrindo Cefaz MT. E se você vai preparar para Goiás depois, o que você vai ter que fazer além? Você vai ter que vir pegar desses tópicos aqui, ó. Você vai ter que aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, você faz Goiás, ele cobra mais de você. Você vai ter que ir um pouco além. Mas beleza, tem um tempo entre essas provas aqui de cá, essas 4 primeiras, para você fazer Goiás. Então, o que você faz? Cara, foca aqui no que você quer. Depois, se for para Goiás, pega esse além, tá? Então, essa aqui é a ideia. Beleza, vamos lá. E aqui, ó, um ponto importante aqui, pessoal. Lá no meu curso, claro que eu faço um mapeamento mais detalhado. Eu falo qual é a aula que você tem que estudar. Aqui não, aqui está de uma forma mais genérica, tá? Então, aqui eu não vou entrar muito a fundo, não vai ter fim isso aqui. Então, vamos para o próximo tópico, SQL. Então, banco de dados relacional, você vai ter que estudar lá o que é um banco de dados, o que é um SGBD, modelagem conceitual, lógica. Aqui, ó, normalização, fala para ir até a terceira forma normal. Em Cefaz São Paulo, faz sentido você ir até a quinta forma normal, porque ele trouxe o conteúdo mais genérico. Cefaz Mato Grosso, ele especificou mais os itens que ele quer. Então, essa aqui é a ideia. Beleza. Vamos lá então para a linguagem SQL. Veja que em Cefaz São Paulo, ele está cobrando só DQL, ou seja, aquela parte da linguagem SQL que é para consulta. Então aqui ele foi bem específico, eu quero só consulta. Já Cefaz Mato Grosso, ele cobrou bem SQL. Tá vendo que aqui está com verde mais escuro? Quer dizer que se você está estudando SQL para Cefaz Mato Grosso, naturalmente você está estudando para São Paulo, para Rio Grande do Norte, para Pará e para Cefaz Goiás, porque ele é o mais escuro, ele é o que tem mais peso, né? Então veja, enquanto aqui, ó, ele está muito contido em DQL, nas linguagens ali de consulta, mais voltado para o Select. Aqui você faz Mato Grosso, não. Ele traz aqui também o Create Table, Alter Table. Você vai ter que lidar também com comandos DDL, com comando de estruturação de tabelas. Na Cefaz Pará, aqui também ele está muito voltado para DQL, tá? Mas aqui eu acho que vale a pena você estudar tudo de forma geral. Pega DDL também, pega Create Table, Alter Table. Eu não acho que vale a pena você se limitar, porque pode vir alguma coisa a mais. Às vezes o comando da questão pede que você crie tabela para na questão você ter que jogar, você ter que executar um select, uma consulta. Então eu não acho que vale a pena você não estudar DDL, tá? E aqui na Cefaz Goiás ele foi bem genérico, né? Ó, linguagem de definição e manipulação de SGBD relacional, SQL. Então aqui me dá a entender que você vai ter que estudar tudo. Agora presta atenção. Por quê? Em Mato Grosso, ele vai mais a fundo, ele detalha mais coisas para você estudar. Ele traz também que você vai ter que estudar Store Procedures e Triggers, outras funções aqui do SQL, você vai ter que estudar. E olha, em Goiás também ele vai um pouco mais a fundo. Então em Goiás você também vai ter que ver a linguagem SQL ali com extensão para o banco de dados SQL Server, PostgreSQL, Oracle. Quer dizer o quê? Tem SGBDs que eles pegaram a linguagem SQL e trouxeram mais funções para ela, mais comandos para ela, tornou ela mais rica. E Goiás está cobrando isso aqui. Então você vai ter que estudar SQL, padrão para cá. Porém, chegou para Mato Grosso, chegou para Cefaz Goiás, você vai ter que ir um pouco além, tá? Beleza? Então, ok. Vamos seguir. Espero que eu esteja sendo claro com vocês. Python. Python vai ser Python. Vocês vão ter que estudar Python para esses 4 aqui, ó. Ponto final. Não tem nem menos nem mais. Python vai estudar tudo. Aqui no Cefaz Mato Grosso ele especifica um pouco mais, né? Então, por exemplo, aqui ele não colocou classes, aqui ele não colocou funções lambdas, mas, pessoal, vale a pena estudar, tá? Eu tenho muito receio de quando o edital vem muito específico e chega lá e traz uma coisinha a mais, depois você não vai conseguir recorrer para trazer isso de volta, não. Muito difícil. Então, estuda Python aqui para os 4, tá? Sem nada. A gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima. Eu sei que o tempo é curto, eu sei que é assim que funciona, mas estude, tá? Em último caso, se você tiver muito, muito, muito sem ter nenhuma condição, aí tudo bem. Aí você vê exatamente o que está aqui, tá? Então, beleza. Então, por exemplo, aqui você não dá a entender que você não precisa ver orientação, a parte de orientação a objetos do Python. E tudo bem, é o que está sendo explícito aqui no edital. Ótimo, vou seguir.
Ainda sobre Python, você faz Mato Grosso, ele quer que você vá um pouco além. Ele traz algumas bibliotecas do Python que você vai ter que estudar também. Então, olha lá, você estudou Python. Você estudou ali a parte básica do Python. Depois você vai ter que estudar algumas bibliotecas Python. Então você vai ter que ir um pouco além, mas Python é pré-requisito. Estude Python, depois você vem para cá. Agora, se você for para Cefaz Goiás, você vai ter que estudar outras bibliotecas. Esse filho de uma mãe não é nem para trazer as mesmas bibliotecas, não. Cada um traz a sua biblioteca específica. Então, MT, você vai ter que ir um pouco além abordando isso aqui. Cefaz Goiás, você vai ter que ir um pouco além abordando isso aqui. Ok, vamos seguir. Essa parte, ela vem com a parte de BI. Então aqui nós vamos ter Business Intelligence, Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, um monte de coisa. E aqui, pessoal, basicamente é a mesma coisa, tá? Eu diria que aqui você pode pegar BI e estudar de forma geral, de cabo a rabo. E aí vai envolver muita coisa, modelagem dimensional, sabe aquelas coisas? Modelo estrela, modelo floco de neve, Data Mart, Data Warehouse, ETL, ELT, Data Lake, esses trem tudo. E aí, na Cefaz Rio Grande do Norte, eu coloquei em branco porque eu considero que está subentendido. Então, aqui eu não acho que vale a pena você ver, por exemplo, modelagem dimensional, mas eu acho que vale a pena você entender o que é um Data Warehouse, o que é um ATL, LT, Data Mart, eu acho que vale a pena. Assim, de forma implícita, tá? Vocês vão estudar isso. Tá, vou seguir um pouco mais. Um detalhe importante, ó. Na Cefaz-PA tem dois cargos. Cefaz-PA. Na, na Cefaz-Fará tem dois cargos. Por padrão, que eu tô falando com vocês aqui é o cargo de auditor, tá? Aqui onde eu coloquei RFE é para o cargo fiscal de Receita Estadual, beleza? Ele tá um pouco mais enxutinho, então quando vocês virem FRE é porque também cai para fiscal de Receita Estadual para quem queira tentar. Mas de forma geral, eu tô falando do cargo de auditor, tá? Beleza? Combinado? Eu não coloquei uma quinta coluna, uma sexta coluna, porque senão vai ficar pior da gente visualizar. Então, viu FRE? Quer dizer que para quem vai tentar fiscal de Receita Estadual, isso aqui eu tô falando com você. Mais RFE, tudo bom? Então, vamos seguir, ó. Big Data. Big Data você vai estudar para todo mundo. Qual a diferença? Aqui em Cefaz Rio Grande do Norte, ele está trazendo um pouquinho mais de coisas, papéis dos envolvidos em projetos de ciência de dados. Tá, é um pouco de coisa a mais aqui de Big Data, mas naturalmente, pessoal, essa linha aqui, ó, é Big Data. Você vai ver o conceito de Big Data, você vai ver o que é os infinitos Vs de Big Data. Aqui no Cefaz Mato Grosso ele especificou, né? Volume, velocidade e variedade. Mas, cara, vê mais, tem 9 Vs, vai além, vê um pouquinho mais, não se limita a isso aqui não, tá bom? Então isso aqui você vai ver os conceitos de Big Data. Só que, em Mato Grosso, eles foram um pouco além. Eles colocaram, ó, você vai ter que ver uma coisa ali mais referente à arquitetura de Big Data. Você vai ter que ver o ecossistema Hadoop e Spark. Isso também você vai ter que ver em RN, para o Rio Grande do Norte, e também para Pará. Tá joia? Então aqui, ó, e Cefaz RN, ele vai ainda mais, porque Cefaz RN ele exige que você veja também computação em nuvens, plataforma de computação em nuvens para Big Data, armazenamento de dados na nuvem, soluções para Big Data. Então, Cefaz Rio Grande do Norte é o que ele trouxe mais pesado da ementa de Big Data. Então, o que você vai fazer? Você vai ver Big Data, o padrão, conceito, os infinitos Vs, ok? Depois você vai aprofundar na arquitetura. Você vendo aqui Hadoop e Spark, você já vai acabar vendo o que está pedindo para Rio Grande do Norte e para Cefaz Pará. Só que Rio Grande do Norte você vai ter que ir ainda um pouco além, vai ter um cadinho de coisa a mais aqui, ó, para abordar esse tema. Tá bom? Entendido? Eu acho que eu vou até fazer diferente, eu vou colocar isso aqui na mesma cor. Eu acho que vai ficar mais claro. Pronto. Então isso aqui, ó, você vai ver Hadoop, Spark, naturalmente você vai estar vendo isso aqui. Essas outras arquiteturas. Tem arquiteturas além de Hadoop e Spark, tá? Então, de repente você vai ter que dar um pouquinho a mais para você fazer o Grande do Norte, você faz parar, mas está no universo, tá, pessoal? Naturalmente, você vendo Hadoop Spark, você vai ver outras coisas também. Então, veja, Big Data tem 3 camadas. Tem a camada inicial, conceitos e Vs. Tem a segunda camada, que é a arquitetura, que vai ser responsável por esses 3 digitais, e vai ter mais um nível abaixo do subsolo. Você vai ter que ver as soluções para Big Data, armazenamento em nuvem, então você vai ter que aprofundar um cadinho mais. Ok? Por que eu coloquei aqui em branco? Porque no edital de Cefaz Python só trouxe assim, ó, Big Data, arquitetura de Big Data. Então, naturalmente, eu não falo aqui de conceitos. Mas para você chegar na arquitetura de Big Data, você vai ter que ver conceitos. Não tem como você chegar lá sem ver conceitos, sem saber o que é Big Data. Beleza? Então, você faz para ele só trouxe isso aqui, ó, arquitetura de Big Data, mas você vai ter que ver os conceitos também. Ótimo. Próximo tópico. IA, ciência de dados, IA, machine learning, aprendizagem de máquina, essa coisa toda. Cefaz Goiás é um monstro isso aqui. Tem coisa demais da conta.
aqui no Cefaz Goiás. Tem muita coisa. E tem um cadinho de estatística aqui também e por aí vai. Mas aí, vamos conversar sobre ciência de dados aqui, inteligência artificial. Eu sei que essa matéria, ela é pesada. Tanto que é uma matéria que no meu curso assim, eu tenho o maior orgulho do que eu consegui gravar dela, porque eu tive um cuidado tão grande, foi tão trabalhoso simplificar isso para vocês, mas o feedback é muito bom. Eu acho que eu estou conseguindo fazer vocês entenderem isso de verdade. Então, vamos falar disso aqui, ó. Qual a diferença? Veja só, aqui em Cefaz São Paulo, ele foi mais sucinto. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, ó, inteligência artificial, ó, aprendizado de máquina, IA, análise de dados. Pessoal, isso aqui dentro de IA, de aprendizado de máquina, tem várias técnicas que os outros editais preferiram especificar essas técnicas. Então, por exemplo, aqui ele fala, ó, eu quero que você saiba de regressão logística, árvore de decisão, random forest e por aí vai, caminhos. Isso aqui, pessoal, são técnicas que estão dentro de IA, dentro de aprendizado de máquina que está aqui em Cefaz São Paulo. A diferença é que Cefaz São Paulo trouxe de forma mais genérica, tá? Mas você vai ter que passar por isso aqui. Você vai ter que ver essas técnicas. Então, eu considero que esses quatro aqui, ó, eles estão falando da mesma coisa. Você vai ter que ver ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina e ver os vários técnicos, as várias técnicas. Você vai ter que saber o que é aprendizado supervisionado, não supervisionado. Você vai ter que saber o que é caminhos, KNN, a regressão logística, regressão linear simples, árvore de decisão, e por aí vai, um monte de coisa. Vocês vão ter que saber essas técnicas, faz parte. Redes neurais, deep learning, vocês vão ter que saber isso. Aqui no caso, ó, veja que eu coloquei FRE, então quer dizer que essa parte aqui também cai lá para fiscal de receita estadual e você faz parar, tá bom? Agora, quando chegar em Goiás, aí pessoal, tem coisa demais. Aí realmente eles colocaram muitas coisas além. Então, por exemplo, eles trouxeram aqui, ó, a, aplicação de séries temporais. Isso aqui não está nesses outros quatro, tá? Então, algumas coisas aqui em Cefaz Goiás tem que ir além mesmo. Mas veja, se você vai fazer Cefaz Goiás depois, pode pegar qualquer um desses edital aqui, cai fundo em ciência de dados, cai fundo nisso aqui, depois você pega a diferença para chegar em Goiás bem preparado. Combinado? Combinado. Então vamos seguir. Ó, a outra coisa é que você vai ter que ver matriz de confusão, você vai ter que saber o que é um desbalanceamento, você vai ter que saber as métricas, né, precisão, recall, overfit, underfit, você vai ter que saber também. Isso faz parte dessa matéria de IA. Comum, vocês vão ter que saber essas coisas. Ok? Vamos para o próximo. Ó. Aqui está a parte mais voltada para a gestão ágil. Então, olha, aqui na Cefaz Pará é onde está mais. Cefaz Pará e Cefaz Goiás, né? É onde está mais amplo, né? Tá vendo que o verde está mais escuro de fundo. Por quê? Basicamente, essa parte é mais tranquila assim, né, pessoal? Porque é uma parte mais teórica. A gente vai ter que saber as metodologias ágeis, você vai ter que saber Scrum, Kanban, só que em Pará e Goiás eles também pediram XP, olha só, Extreme Programming, XP, e também pediram Lean e Guia de Práticas Ágeis do PMI. Eles praticamente deram um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Então, você faz Mato Grosso, você não vai estudar XP. Você não vai estudar XP, você não vai estudar Kanban, você não vai estudar guias práticas de ágil. Mas para Pará e Goiás você vai ter que estudar. Você vai ter que dar esse incremento a mais. Combinado? Combinado. Você faz Mato Grosso. Trouxe isso aqui. Na verdade, isso aqui, pessoal, vou até jogar lá para trás. Quem sabe faz ao vivo, né? Lá para trás não, lá para baixo. Jogar aqui, ó. Pronto. Deixa eu tirar lá de cima, porque eu quero deixar isso aqui com uma organização diferente. Eu tenho que deixar isso aqui o mais organizado possível, porque isso aqui é confuso por natureza, né? Então pronto, deixa eu excluir essas linhas aqui. Pronto, beleza. Então vamos seguir. Ó. Agora tem ferramentas de visualização de dados. Power BI, ClickView. Isso aqui, ó, caiu para todo mundo, né? Todo mundo Mato Grosso, Pará e Goiás. Então isso aqui você vai ter que ver também, tá? Ferramenta para você trabalhar com dados. Então isso aqui você vai ter que ver da mesma forma que para os três. Vamos seguir então? Tranquilo isso aqui, né? Ó, agora tem uma parte também mais voltada para a segurança da informação. Você faz Mato Grosso, você faz São Paulo, trouxeram temática de segurança da informação, só que Mato Grosso ele trouxe mais. Por isso que eu deixei aqui o verde escuro. Então veja que enquanto você faz São Paulo trouxe só os princípios, confidencialidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, classificação e controle de acesso, Mato Grosso ele veio um pouquinho mais a fundo, porque ele quer também que você saiba sobre políticas de segurança, que você saiba sobre engenharia social, sobre vírus, malware, phishing, né, que é uma técnica enfim, de puxar dados, de hackeamento e por aí vai. Então você também vai ter que ir um pouquinho além, nem você faz Mato Grosso. Próximo tópico, LGPD,
eu julgo que você vai ter que ver igualmente em todos os três, tá? Parte de LGPD, apesar de aqui ele ter trazido só anonimização, mascaramento e tal, mas aqui ele traz conformidade legal e regulatória, LGPD. Então você vai ter que ver isso, tá? Né? LGPD vai ter que ver para esses três. NoSQL, ou banco de dados não relacionais. Aqui nós temos uma diferençazinha clara, que é a seguinte. Eu vou até fazer o seguinte, que vai ficar mais claro para vocês. Eu vou acrescentar uma linha aqui abaixo, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar principais SGBDs e vou botar aqui embaixo. E aqui eu vou pegar banco de dados, ó. Vou pegar, pronto, vou colocar isso aqui, ó. Por quê? Por que eu estou fazendo isso aqui? Banco de dados não relacional você vai ter que ver. NoSQL, você vai ter que ver para Cefaz São Paulo, Cefaz RN e Cefaz Goiás, ponto. Só que para Cefaz Goiás, você vai ter que ir além, porque você vai ter que saber de alguns bancos de dados NoSQL especificamente. Você vai ter que saber sobre MongoDB, Redis e Neo4j. Você vai ter que saber, então você vai ter que ir além. Não basta saber características, o que é e por aí vai. Você vai ter que saber especificamente de alguns bancos de dados relacionais. Que em Cefaz Rio Grande do Norte, ele chamou de principais SGBDs. Quando a gente fala de MongoDB, Redis e Neo4j, eles são exemplos de principais SGBDs de banco de dados não relacional. Tudo bem? Então, você vai ter que passar por esse processo. Você vai assistir, você vai ver as aulas lá, né, de banco de dados não relacional. Depois você vai ter que ir um pouquinho além para entrar no universo desses bancos de dados aqui. Seguindo, data mining, mineração de dados. Você vai ter que ver isso para a Cefaz São Paulo. E na Cefaz RN eu também coloquei, porque eu acho que vocês vão ter que ver também, de forma implícita, tá? Vocês vão ter que ver ali o que é CRISP-DM, KDD. Inclusive, Cefaz São Paulo trouxe só CRISP, né? Mas eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha em KDD também, não custa nada, tá? Aliás, custa, né, pessoal? Eu sei que vocês têm muita coisa. Às vezes eu esqueço da minha época de concurseiro, eu sei que custa. Mas de repente dá uma olhadinha em KDD, tá? Ele traz específico, mas eu tenho medo de chegar na prova e ele, não sabe, pular a cerquinha? Pois é. Então, é isso aqui. Ah, e aqui, ó. Goiás também tem data mine. Então, naturalmente, data mine tá envolvido aqui nesses três certames. Processamento de linguagem natural, Cefaz São Paulo e Cefaz RN vão ter que fazer a mesma coisa. Governança de dados, Cefaz São Paulo, Cefaz RN, coincidiu. Gestão de projetos, trouxe também para Cefaz Pará e Cefaz Goiás, sendo que para Cefaz Pará vai ter lá para fiscal de receita estadual também. Então, pessoal, isso que eu trouxe para vocês aqui, ó, é o universo de interseção, de tópicos que tem interseção entre todos esses certames. E aí, tem alguns tópicos que são específicos de cada um deles, tá? E eu trouxe aqui embaixo, ó. Então eu separei aqui, ó, coloquei matérias sem interseção entre os editais. Então você faz São Paulo, você vai ter que ver governança e ética na IA, marco civil da internet. Mato Grosso, você vai ter que ver Oracle, você vai ter que ver modelagem de dados, estrutura de dados fiscais, estatística aplicada à inteligência artificial para fiscalização. Isso aqui, pessoal, de repente você vai ter que ver lá com o professor de estatística mesmo, tá? Arquitetura de sistemas, monolítico microserviço, web service. Então, aqui, ó, eu trouxe algumas coisas que são específicas de cada edital e não tem interseção entre eles. Então, você vai ver aqui, ó, o que você vai ter que estudar além. Então, veja, para você faz parar, lembrando outro detalhe aqui, tá? Isso aqui, ó, é o além só para o cargo de fiscal de receita estadual. Se é para auditor, o além é só essa parte aqui, ó, que é bem Excel. É uma parte mais tranquila também, que é manipulação ali de planilha Excel, tá? Tá. E aí, outro ponto importante. O que é isso aqui que eu coloquei com cinza claro de fundo? Isso aqui, pessoal, são temáticas que naturalmente você vai ter estudado isso aqui nesses tópicos de cima, tá? As coisas, pessoal, você tem que entender um negócio, e isso eu sei que contribui muito para a confusão que vocês fazem, e é natural, é que esse mundo, esse universo de dados, ele tem muito. Ele tem uma zona cinzenta ali. Então, por exemplo, tipo de dados estruturado, tipo de dados semi-estruturado. Isso aqui você pode ver lá em banco de dados, você pode ver essa temática em BI, você pode ver essa temática em data mining, você pode ver essa temática em Big Data. Por exemplo, nas minhas aulas eu aprofundo nisso aqui lá em Big Data. E tá tudo bem se você ver em outra parte. Então quer dizer que quando você viu lá Big Data lá em cima, naturalmente você passou por isso aqui. Quando a gente fala aqui de processo de dados, de coleta, organização, análise e compartilhamento de informação, quando você viu lá Business Intelligence, naturalmente está passando por isso aqui. Análise exploratória de dados, quando a gente viu ciência de dados, naturalmente a gente está passando por esse tópico. Então são tópicos que naturalmente você vai ver durante seus estudos, tá? Não quer dizer que vai ter um módulo específico escrito tipos de dados. Não, não necessariamente. Não é que quer dizer que vai ter um tópico lá, você vai ter a aula chamada processo de coleta. Não. É porque o edital traz dessa forma, mas está entremeado nos outros temas que vieram no edital.
Beleza, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto de observação. Aqui eu deixei uma legendinha para vocês. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa planilha, o link dela para vocês, porque aí você pode baixar e aí você manipula da forma que você quiser, para controlar, para te ajudar a tomar decisões, tá joia? Ah, um outro ponto importante também, isso é o que eu recomendo para os meus alunos, que de repente pode valer a pena para você. Lá, eu falei para vocês, lá no curso eu pego cada edital e eu dou direcionamentos tudo. Então, um ponto importante, pessoal, é que mineração de dados, eu estava falando agora sobre a zona cinzenta, né? Mineração de dados é comum que lá você vai ver algumas técnicas que caem em aprendizado de máquina. Então, lá, por exemplo, de repente você vai ver uma regressão logística, uma árvore de decisão. Isso que você vê lá em data mining, mineração de dados, você já vê aqui também, né? Então, qual que é a minha dica? Veja primeiro essas matérias aqui, ó, de ciência de dados, IA, aprendizagem de máquina, depois vai para mineração de dados. Porque quando você chegar em mineração de dados, você vai ter que ver só CRISP-DM, KDD e, naturalmente, essas técnicas você já viu, que elas também são comuns à mineração de dados, tá? Então, é uma dica de estudo para otimizar o tempo de vocês, que eu sei que vocês devem estar com a cabeça a mil. Eu sei muito bem como que é isso. Nossa, sei demais, né? Tá. Então é isso. Eu vou deixar para vocês a planilha. Pessoal, se você achou que eu ajudei de alguma forma, deixa algum comentário, compartilhe. Me siga aqui no YouTube. Eu não tenho, eu tô pegando traquejo ainda pro YouTube. Eu posto pouco aqui, eu quero postar cada vez mais. Compartilhe com amigos seus de caminhada. Vou deixar então na descrição o link pro Domine TI. Se você, pessoal, vocês vão aprender TI de uma forma que ninguém nunca conseguiu te explicar. Dê a chance, vai lá, 7 dias, você tem acesso a tudo, acessa lá. Tem os cadernos de questões do TEC que eu tô também liberando cada vez mais, vai ser muito útil para vocês que estão em reta final. Enfim, mas voltando aqui, eu vou deixar então o link pro Domine TI, vou deixar o link para essa planilha, vou deixar o link pro meu Instagram, me sigam lá também. E é isso, tá? No mais, pessoal, eu desejo que vocês consigam a tão sonhada aprovação no ano que vem. Mantenha a cabeça no lugar, muito cuidado com o psicológico, muito cuidado com o mental de vocês, tá? Não depositem a vida toda de vocês em uma prova. Eu sei que tem um peso, o concurso público mudou a minha vida. Eu sei que muitos de vocês estão passando por uma situação que precisa desse cargo, né? Mas cuidado com a cabeça, cuidado com o psicológico, cuidado com o emocional, tá? Não deixe que isso tome conta da sua vida. Você vai se dedicar, é o seu projeto. Aprenda a dizer não para tudo que não é importante na sua vida. Foque, mas cuide da sua cabeça, beleza? Tenha muito discernimento. Não queira abraçar o mundo, porque senão você não vai conseguir nada. E eu tô daqui, se você quiser conversar comigo, me manda mensagem. Eu sei muito bem como que é a pressão de ter que passar em uma prova, de ter que ser muitas vezes suporte, tanto para você quanto para sua família. Eu sei demais, mas tente tirar esse peso das costas. Você está fazendo a sua parte da forma que você pode. E o mundo vai devolver, o universo vai devolver, Deus vai devolver, o estudo vai te devolver, tudo que você está buscando. Tá joia? Então, desejo para você, quem está vendo agora em 2025, um feliz 2026, com o seu cargo dos sonhos chegando. Tá joia? Um abraço e até mais.